Olá a todos, bem-vindo ao canal Conhecimento Livre, Conhecimento Liberta. Meu nome é Wallace. Eu tava pensando numa música do Raul Seixas que eu gosto muito. Ela se chama Por Quem os Sinos Dobram. É uma música do disco Por Quem os Sinos Dobram, então a música dá título ao disco. Esse disco é de 79, 10 anos antes da morte do Raul. Talvez não seja o melhor disco do Raul, nem com os maiores sucessos, mas tem essa canção e ela dá um nome ao disco. Além disso, também o Metallica, no seu disco Ride the Lightning, tem uma música com o mesmo título, porém em inglês, né? For Home, The Bells Toll. E é uma das minhas músicas favoritas do Metallica, faz a abertura daquele filme Zombieland, que eu acho genial aquela cena. Mas enfim, voltando ao Raul, eu gosto muito dessa música, ela é bem animada, mas a letra fala de coisas meio sem pé nem cabeça, porque o Raul ele se comunicava assim, ele deixava as suas divagações saírem livremente, e eu acho isso fantástico. Ele começa dizendo: nunca se vence uma guerra lutando sozinho, você sabe que a gente precisa entrar em contato. Com toda essa força contida e que vive guardada, o eco de suas palavras não repercutem em nada. É muito louco porque ele fala de uma guerra, e o título Por Quem os Sinos Dobram, eu acredito que seja uma referência ao famoso livro do Ernest Hemingway, publicado em 1940. Esse romance ficou mais popular ainda, porque anos depois, né, em 1943, foi feito um filme baseado nesse romance. E esse filme tinha aí a Ingrid Bergman, por exemplo, como atriz principal, e Gary Cooper fazendo o papel de Robert Jordan. Mas o interessante, né, tanto do livro quanto do filme, é que ambos falam da Guerra Civil Espanhola, que aconteceu na Espanha, evidentemente, porém entre os anos de 1936 e 1939. Essa guerra é uma guerra onde o Franco, né, o ditador Franco, se consolida como líder da Espanha através da força bruta. Então ele era um fascista, assim como Hitler, que entrou no poder em 1933. Mas diferente do Hitler, que ganhou tudo de mão beijada e conseguiu apoio popular, o Franco ele teve que enfrentar grupos espanhóis que eram contra a sua ideia de política, que eram contra o seu fascismo. E tudo isso, na verdade, é resultado de Napoleão, né? Napoleão que acaba com as monarquias, inclusive a da Espanha e a de Portugal. Em 1808, a família real vem para o Brasil por conta da fuga de Napoleão, mas a Espanha não escapou. Então, na Espanha, as tropas napoleônicas chegam e dominam e destroem aquela monarquia. E isso causa toda uma descentralização do poder, não é? Então, após essa tomada da Espanha, né, houve a Guerra da Independência contra essa ocupação francesa em 1808, e Goya pinta aquela famosa tela, o 3 de maio de 1808, onde ele retrata um fuzilamento de soldados, né, entregues. Essa tela mostra o exército francês se vingando dos rebeldes espanhóis, e o Goya, ele apesar de ele ter sido um pintor da corte e ele estar inserido na monarquia, ele viu aquilo ali como a destruição do seu país e dos seus irmãos. Então o seu quadro é chocante, né? Eu nunca tive o prazer de vê-lo pessoalmente, acho que ele está lá no Prado. Eu gostaria muito de estar de frente para essa obra magnífica, e ele demonstra o desespero de um fuzilamento. Após isso, né, o Goya vai se tornando surdo com a velhice, e ele vai se tornando uma pessoa reclusa. Ele vai indo para sua quinta em espanhol e em português de Portugal, quer dizer sítio, né? Ele tinha um sítio onde ele se abrigava, onde ele se afastava de Madrid. Era conhecido como a Quinta del Sordo, porque ele estava surdo. E lá ele pinta na parede aquele famoso afresco onde Saturno devora os filhos, né, que foi tirado da parede e tudo mais. Esse afresco, ele é de 1819, ou seja, alguns anos após essa outra pintura que eu citei, né, o 3 de maio, e ele mostra Saturno comendo a cabeça do filho, né, é uma referência às lendas, né, gregas. O deus Cronos, ele comia seus filhos por ter medo do poder dos filhos ser maior do que o seu próprio, então ele preferia comer os filhos do que dar poder a eles. E Goya pinta isso
pensando que Saturno é a Espanha, que está devorando seus próprios filhos com as revoluções e guerras que estão acontecendo por lá. Então, essa influência da guerra, ela atingiu diversos artistas simultaneamente. Aquela coisa do inconsciente coletivo ou algo assim. Por exemplo, eu falei do Ernest Hemingway. Ele não foi o único escritor a estar... Ele esteve no conflito, tá? Que fique claro, ele foi até a Espanha para presenciar o conflito, mas ele não foi o único escritor a estar lá. Por exemplo, o George Orwell, que é o escritor de A Revolução dos Bichos e de 1984, também foi até a Espanha para presenciar isso e até mesmo para lutar e participar dessa guerra. Então, muitos artistas estavam por lá nesse momento e muitos artistas produziram a partir desse conflito. Outro artista muito famoso também da guerra é o Frederico Lorca. O Frederico Lorca, ele foi assassinado. Ele era um escritor, teatrólogo, né? Ele escrevia peças de teatro e ele foi assassinado, né, pela tropa do Franco. O Lorca estava na mesma universidade que o Salvador Dalí, em 1922. Eles se conheceram em Madrid. Ele, o Lorca, o Dalí e o Luiz Buñuel, diretor de cinema, que fez aquele filme O Cão Andaluz. Esse filme, inclusive, é uma provocação ao próprio Lorca, né? Eles tiveram um desentendimento. Ele fez essa provocação ao próprio Lorca, porque ele era de Andaluzia. Então, o Cão Andaluz era o Lorca. E o Dalí e o Lorca, eles tiveram quase que um romance. Não se sabe ao certo, porque era meio que um tabu, não é? Um romance gay, em 1922, numa Espanha onde o fascismo tomava o poder. É complicado. Mas eles tiveram ali uma coisa, uma paixão. E isso está retratado naquele filme Poucas Cinzas, de 2008, onde nós vemos os dois tendo esse conhecimento mútuo de si e do mundo. Porém, como eu dizia, muitos artistas estavam lá e muitos episódios aconteceram nessa guerra. Por exemplo, foi lá que aconteceu a primeira organização anarquista real no mundo, não é mesmo? Onde um Estado anarquista existiu. A Catalunha se tornou, de fato, um Estado anarquista que resistiu contra as tropas de Franco. Muito louco, porque isso repercutiu no mundo todo, não é mesmo? Existe aquela música que eu adoro do The Clash, que se chama Spanish Bombs, que narra esse episódio das tropas, as brigadas internacionais, que inclusive foram diluídas, né, destruídas pela União Soviética, não é mesmo? Os socialistas tinham medo dos anarquistas, dessa ideia se proliferar, e aquela ideia da Revolução Socialista, do internacionalismo, foi aplicada da pior forma possível, e aí os socialistas, eles tomaram a frente na região e, enfim, eles perderam o poder, consequentemente a guerra. Tem o Durruti, né, um personagem fundamental nesse movimento espanhol anarquista. Eu me lembro de documentários anarquistas que eu assisti há uns anos atrás, falava muito da tropa de Durruti, que ele era um líder nato e muito aguerrido. Bom, além disso, um outro episódio que aconteceu nesse período foi Guernica. Guernica era uma região, né, da Espanha, e ele foi bombardeado, essa região foi bombardeada em 37, por aviões alemães. Então, destruiu grande parte da cidade e causou diversas vítimas. Inclusive, esse ataque é um teste do famoso Guerra Relâmpago, ou Blitzkrieg Pup, que era o ataque alemão, né? Eles chegavam e em menos de 24 horas eles tomavam um lugar. Hoje já se sabe que os soldados eram super soldados porque tomavam anfetamina. Então, né, não parava. Imagine um bando de drogado atacando você. Não tem como, né? E esse nome, né, Blitzkrieg, se tornou muito popular no mundo. E tem a música do Ramones, né, Blitzkrieg Pup. E aqui no Brasil a gente sofre blitz até hoje, né? O que é uma blitz, né? É uma parada relâmpago da polícia, que é militar, que é justamente pensada a partir de um estado fascista. Tanto que a obra é um mural gigantesco que representa isso, não é mesmo? A destruição de uma cidade. E essa obra, eu nunca vi também pessoalmente, mas dizem que ela é colossal, ela é muito grande. E ela aconteceu justamente nesse conflito da Guerra Espanhola, né? Entre 36 e 39. Como eu disse, o Franco, ele era um fascista, ele estava alinhado com a Alemanha nazista. Então, os alemães bombardearam a cidade, acabaram com a cidade, mataram diversos inocentes civis. E Picasso, que já não vivia mais na Espanha, vivia na França, pintou esse grande mural
gigantesco e impactou o mundo inteiro, impacta até hoje. Talvez o maior expoente do cubismo e é chocante até hoje. Se você olhar em detalhes, é chocante aquela obra. E ela mostra algo chocante que a humanidade foi capaz de produzir. E o Picasso, ele era um cara muito... Como eu posso dizer? Ele foi um dos poucos artistas que pôde colher frutos em vida, né? Muitos dos artistas que nós conhecemos hoje, que são considerados grandes artistas, eles tiveram vidas miseráveis e depois da morte que foram reconhecidos. Tem uma lista infinita de nomes que eu nem preciso citar. Mas o Picasso não, ele conseguiu ter frutos em vida. E ele era famoso por ter respostas muito rápidas e sacadas inteligentes. Certa vez ele foi para um restaurante, dizem, né? Não sei se é verdade, mas ele foi para um restaurante, ele estava fazendo um desenho na mesa, num guardanapo. Ele deixou a pessoa à vontade, assim, os amigos dele. Ó, comam o que quiser, bebam o que quiser. Ele foi fazendo um desenho, um guardanapo. Isso na França. Quando ele terminou o jantar com seus amigos, ele chamou o garçom e falou para ele: diga ao gerente que Picasso paga a conta com esse desenho. O garçom pegou o desenho, né? O Picasso era famosíssimo. Foi até o gerente e falou: ó, Monsieur Picasso disse que paga a conta com esse desenho. O gerente deu algumas instruções, ele voltou para o Picasso e falou: Monsieur Picasso, o gerente disse que aceita o desenho desde que você assine. Ele deu uma gargalhada no salão e disse: quero pagar uma conta e não comprar o restaurante. Então o Picasso, ele era famoso por falar coisas assim. E certa vez, na invasão nazista a Paris, ele foi questionado pelos nazistas se ele era Picasso que havia feito Guernica. E ele respondeu: não, vocês fizeram. Então, sem papas na língua, ele deu a resposta que poucos teriam coragem de dar. E isso me leva de volta à música do Raul, que no refrão de Por Quem os Sinos Dobram, ele diz: coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz, coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Muito louco. Essa daqui foi uma divagação que eu tive e resolvi gravá-la e fazer um vídeo para esse canal. Eu penso coisas assim o tempo todo, mas eu nunca tive coragem de externalizar, porque eu acho que é tão caótico que vai deixar as pessoas malucas e talvez seja desinteressante. Mas de qualquer forma, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado. Esse é o canal Conhecimento Livre e Conhecimento Liberta. Meu nome é Wallace e até uma próxima.